Boa tarde, Carlos Manuel, boa tarde também ouvintes da JCFM. Estamos a responder em direto desde a Mialhada, onde esta tarde se joga a segunda jornada do Nacional da Primeira Divisão de Hóquei em Patins. Curiosamente, a Juventude de Viana, que defronta esta tarde a equipa que na época passada derrotou no pavilhão municipal de Monserrate por 7-3 no apuramento de campeão nacional da segunda divisão. Foi uma das equipas que acompanhou a Juventude de Viana à subida de divisão. A Juventude de Viana, que relembro que na época passada perdeu por 6-4 neste mesmo pavilhão, mas depois em Viana do Castelo conseguiu vencer por 7-3 e foi a Juventude de Viana campeã nacional da segunda divisão. Esta tarde a Juventude de Viana volta a este pavilhão, certamente para um tira-teimas com o Hóquei Clube da Mialhada, que algo tem para dizer esta tarde no que diz respeito à segunda jornada. No que diz respeito também a este jogo, há que falar que antes de irmos concretamente aos dados deste mesmo jogo, poderemos falar da jornada anterior em que o Hóquei Clube da Mialhada deslocou-se a Turquel e perdeu por 5-2 frente à equipa local. Mesmo resultado teve a Juventude de Viana em casa, vencendo o Sporting Clube de Portugal por 5-2. O mesmo resultado, mas para equipas diferentes. Como já referiste bem, o Hóquei Clube da Mialhada está em 13º lugar, tem 0 pontos. Um jogo, tem 5 golos sofridos e 2 marcados. Já a Juventude de Viana é uma equipa que ocupa atualmente a quinta posição, tem 5 golos marcados, 2 sofridos. O Pedro Xavier neste momento está junto ao recinto de jogo, ele que nesta tarde vai acompanhar as incidências junto aos intervenientes da partida. Muito pouco público neste pavilhão da Mialhada. Estamos ainda das 18 horas, hora aprazada para o início desta partida. Pedro Xavier, espera-se muita gente aqui na Mialhada para assistir a esta partida, nomeadamente de Viana do Castelo. Muito boa tarde, Hugo Puga, boa tarde, ouvintes da Rádio JCFM. Inverteram-se então os papéis e desta vez vou acompanhar este jogo da Juventude de Viana junto à pista, junto aos intervenientes, junto aos jogadores. Vou ter uma perspectiva mais próxima daquilo que vai acontecer cá embaixo neste encontro da jornada número 2 do Campeonato Nacional de Hóquei Patins da Primeira Divisão. Juventude de Viana a defrontar aqui na Mialhada um adversário que já fez com que a Juventude de Viana fosse muito feliz. Já referiste exatamente isso mesmo, o facto de a Juventude de Viana vencer perante este adversário o título de campeão nacional da segunda divisão na época passada. Mas diga-se a boa da verdade, é um pavilhão que não traz muita felicidade à equipa minhota. É um pavilhão onde a Juventude de Viana, no último jogo que realizou aqui, perdeu por 6-4 e bem mais disputada e mais interessante no pavilhão municipal de Monserrate. Cá em baixo, nesta altura, estão a fazer os respectivos exercícios de aquecimento os jogadores de ambas as formações. Por lá da Juventude de Viana e também do Hóquei Clube também uma posição, pelo menos ali vai observando as incidências daquilo que se vai passando lá dentro do ringue, vai vendo o aquecimento dos seus jogadores, mas tem virado mais os olhos, digamos assim, para o lado do Hóquei Clube da Mialhada para tentar ver qual poderá ser, ou tentar adivinhar qual poderá ser o 5 inicial da equipa do Hóquei Clube da Mialhada nesta tarde-noite aqui na Zona Centro. Refira-se que nas bancadas estão alguns adeptos da Associação Juventude de Viana, estão identificados com o respectivo cascol azul laranja
e obviamente que pelo menos algum apoio, mais que não seja algum, a Juventude de Viana vai ter. Ainda não está praticamente ninguém dentro deste pavilhão. Estão apenas algumas pessoas, número reduzido, pelo menos 3 casais, ou seja, 6 pessoas afetas à equipa da Associação Juventude de Viana. Vou tentar ir de encontro a algum elemento ligado à equipa da Associação Juventude de Viana. Vamos tentar ver se há possibilidade de falar com o presidente da Juventude de Viana, Rui Natário, porque já sabemos nós de antemão que o técnico Pedro Sampaio, por norma, não presta declarações à comunicação social antes dos jogos e por isso mesmo vamos ver se poderemos obviamente sacar aqui alguma impressão. Vamos ouvir então o Vasco Rocha, diretor desportivo desta equipa da Associação Juventude de Viana. Vasco, boa noite. A Juventude vai jogar perante um adversário que no passado já fez feliz a Juventude, foi frente a este Mialhada que a Juventude conquistou o título, mas de qualquer das formas é um pavilhão que não traz saudades, até porque a Juventude de Viana perdeu aqui. Exatamente, muito boa noite, é verdade. Nós, ano passado, para lutar pelo título nacional, o primeiro jogo aqui na Mialhada perdemos por 2 golos de diferença. Pronto, vai ser um jogo totalmente diferente, é a segunda jornada do campeonato, vamos fazer tudo para conquistar os 3 pontos. De qualquer forma, sabemos que é o primeiro jogo de Mialhada em casa e eles também, pelo facto de terem perdido o título ano passado e por ser o primeiro jogo em casa, vão fazer tudo para conquistar os 3 pontos. De qualquer forma, eu estou convencido que a nossa equipa, se entrar concentrada, se defender bem, estou convencido que podemos conquistar os 3 pontos, que é importante nesta altura do campeonato. É um jogo difícil, tenho consciência disso naturalmente, mas é muito importante realmente a Juventude de Viana vencer, até porque vêm aí 3 tubarões. Exato, pronto, temos que jogar contra todos. O que é certo é que depois do jogo de Mialhada, e era importante para nós, para portanto, a equipa ganhar ainda mais confiança depois da vitória que teve contra o Sporting e vencer hoje. Porque depois realmente vamos ter 4 jogos extremamente difíceis, porque são as equipas que ficaram classificadas ano passado nos primeiros 4 lugares, portanto não vai ser nada fácil, mas vamos nos concentrar no jogo 2 e o mais importante é conseguirmos realmente a vitória. Ao Vasco, e é pena, já sabemos de antemão que a Juventude de Viana, frente a essas equipas grandes, principalmente os 2 próximos jogos, Oliveirense e Futebol Clube do Porto, o mais certo é que a Juventude de Viana jogue a meio da semana. Sim, está confirmado, porque o calendário já foi elaborado há muito tempo, Porto jogarem para a Liga dos Campeões, portanto o que a lei diz é que tem que ir para a quarta-feira seguinte, e como coincide com uma jornada da Liga dos Campeões, o próximo jogo em casa é no dia 13, uma quarta-feira, às 21 horas, não às 21h30, quando é à meia da semana às 21 horas, e depois contra o Porto também vai ser no dia 27, outra quarta-feira, às 21 horas. Muito bem, vamos ter a oportunidade de falar mais vezes. Obrigado, boa sorte para o jogo desta tarde-noite. Começa às 6 da tarde na Geice FM, este encontro da segunda jornada do Campeonato Nacional de Hóquei em Patins da Primeira Divisão, Hóquei Clube da Mialhada, Juventude de Viana. Os jogadores estão na pista a fazer os respectivos exercícios de aquecimento. Aproveito também para agradecer à dupla de arbitragem Paulo Santos e Porfírio Fernandes da Associação de Patinagem do Porto o facto de nos darem total liberdade para que possamos fazer a nossa reportagem cá embaixo junto à pista deste pavilhão e por isso mesmo vamos ter com certeza alguma facilidade para poder desenvolver reportagem durante esta partida. Ficam então as declarações de Vasco Rocha, um dos diretores da Juventude de Viana, a falar, claro está, desse jogo frente ao Oliveirense e frente ao Futebol Clube Porto, que se vai realizar durante o meio da semana, numa quarta-feira, devido às competições europeias, tanto do Oliveirense como do Futebol Clube Porto. Vamos aos intervenientes da partida para esta tarde. Comecemos pela equipa da casa, o Hóquei Clube da Mialhada, com o camisola 1, Paulo Santiago, 2, David Ribeiro, 66, Miguel Santos, 4, André Castanheira, 5, Gonçalo Lousada, 56,
75 José Lousada, 7 Pedro Coelho Deira, 9 Filipe Vaz, 10 Tiago Sousa, o capitão é André Castanheira, subcapitão Paulo Santiago, técnico Vasco Vaz. Há pouco o Pedro Xavier já falou também da equipa de arbitragem. Paulo Santos e Porfírio Fernandes são os homens do apito, árbitros da Associação de Patinagem do Porto. Árbitro de mesa, o terceiro árbitro é Carlos Tadeia, também da Associação de Patinagem do Porto. Delegado técnico ao jogo é o senhor José Lopes. Estão lançados os dados para esta partida. Fica também desde já a indicação que o Futebol Clube Porto venceu esta tarde, há poucos instantes, acabou por vencer o Hockey Clube Barcelos no Dragão Caixa por 6-4, um jogo intenso e animado que esteve empatado a 4 bolas a 30 segundos do final. Vitória para o Futebol Clube Porto, é líder na tabela classificativa, 6 pontos somados. Pedro Xavier, não sei se há mais motivos de reportagem junto à pista. Deixa-me só aproveitar para dizer relativamente à equipa da Juventude de Viana que há uma baixa importante. Nuno Félix acompanhou a equipa, mas vai estar de fora dos planos do técnico Pedro Sampaio, ele que teve um problema no joelho ao longo da semana que passou e por isso mesmo não vai poder dar o contributo à equipa da Associação Juventude de Viana. Expectativa também para saber quem é que vai defender a baliza azul-laranja. No último encontro foi Jorge Correia que defendeu frente ao Futebol Clube do Porto e, diga-se a boa da verdade, esteve em bom plano. Ao que tudo indica, será ele que também irá entrar de início nesta partida frente ao Hockey Clube para ver então os 5 iniciais de ambos os treinadores. Vamos ver quem vão ser os homens que vão começar a lutar pelos 3 pontos nesta partida. Isso é mais daqui a pouco. Nesta altura, a equipa da Juventude de Viana e os seus elementos regressam às cabines, regressam neste momento ao balneário. Vão ouvir as últimas indicações do treinador Pedro Sampaio. Daqui a pouco irão fazer o mesmo os pupilos de Vasco Vaz, o técnico do Hockey Clube da Milhada. Duas equipas que tiveram na última jornada, a primeira do campeonato, resultados semelhantes, mas de ponto de vista diferentes. A Juventude de Viana venceu por 5-2 o Sporting em Monserrate. A equipa do Milhada perdeu em Turquel pelos mesmos números, 5-2. Por isso, o Milhada procura os primeiros pontos no campeonato, joga pela primeira vez também esta temporada em casa, estreia na primeira divisão nesta época 2013-2014. A Juventude de Viana espera conquistar 3 pontos para somar aos 3 anteriores conquistados, para no final desta jornada ter 6 pontos. Muito importante antes de receber os próximos adversários fortíssimos, Oliveirense, Porto, Benfica, são os adversários que seguem na equipa da Juventude de Viana desses jogos frente a esses tubarões do hóquei patinado português. Muito bem, Pedro Xavier, vamos então, antes de devolvermos a emissão aos estúdios da Rádio Geis em Viana do Castelo, ao 10 da Juventude de Viana, o 28 é Jorge Correia, guarda-redes, número 2 Gustavo Lima, 3 Jorge Vieira, 4 Luís Viana, 5 João Pedro, ele que esta tarde veio substituir, como Pedro Xavier já referiu, da lesão do Nuno Félix, lesão no joelho. Veio então substituir João Pedro. Já no camisola 7 é Diogo Fernandes, o camisola 8 João Pinto, número 17 André Centeno, 75 Joel Coelho, 10 Leonardo Paes. O treinador esse é Pedro Sampaio, preparador físico Vítor Lima, delegado ao jogo é o presidente da Juventude de Viana, Rui Natário. Capitão Joel Coelho, subcapitão Jorge Correia. Estão lançados os dados. Esperamos então que sejam 18 horas para o apito inicial desta partida. Hockey Clube da Milhada, Juventude de Viana. Até já.